Terceiro ponto, olha o seu atendimento. Né? Porque não adianta você escalar, você ter o melhor criativo, você ter o seu melhor, o maior investimento em tráfego, se você traz toda essa audiência. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que me encanta de estar trazendo sempre os melhores convidados, com os melhores conteúdos para você, para levar insights para a sua vida, levar insights para a sua gestão, para o seu dia a dia, para você melhorar a sua performance, ou simplesmente dar risada aqui com a gente, porque na vida é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que curtir a jornada, tem que aproveitar a jornada o máximo possível, porque é através da jornada que você vai ter um resultado exponencial. Então, quando o foco está só no resultado, acaba perdendo a graça, porque a maior parte do seu tempo você vai estar na jornada da sua vida. Então, antes de eu apresentar os nossos convidados, que aliás é dupla hoje, nossos convidados, não esquece de clicar no nosso sininho, garantir com que você está inscrito no nosso canal, isso mesmo, porque só dessa forma que você consegue receber todo o conteúdo, que não é só o Gapcast, é todo o conteúdo que nós postamos todos os dias para trazer riqueza de informação para você. E compartilha com o máximo de pessoas possíveis esse episódio, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights. Se você tem curiosidade de saber sobre marketing, sobre gestão, sobre empreendedorismo, essa é a hora. Então a gente vai passar aqui um tempo bem gostoso para trazer muita coisa, falando de vendas, de marketing, empreendedorismo, gestão. Então fica aqui com a gente nesse dia super especial que a gente trouxe esses convidados super especiais. Como eu falei, dupla de empresários de sucesso, que tem hoje uma empresa exponencial, que está crescendo, se desenvolvendo e principalmente ajudando pessoas. Então, com vocês, Pedro e Caio, sejam muito bem-vindos, Pedro e Caio, aqui com a gente. Fala, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Como você mesmo disse, hoje que vai ser um dia da gente compartilhar muitos conteúdos, tanto relacionado a negócios, tanto relacionado à gestão, marketing, estratégias, então tô ansioso aí pra gente bater esse papo. É isso aí, acho que pelo papo que a gente tá batendo aqui, o papo hoje vai ser bom, vai ser quente, então acompanha aí que vai ser muito massa. Show de bola, aliás eu tava falando, né? Já dava pra ter gravado um pouquinho antes, já tinha aí já uns 20 minutos de conteúdo aqui, só nos bastidores daquilo que a gente já tava falando aqui. Show de bola, gente. E é legal porque vocês estão num nicho muito semelhante do que o nosso, claro. Acabam sendo mais específicos em algumas áreas e acabam abrindo só para áreas diferentes. Mas por que ter uma consultoria aí voltada para melhorar a performance dos seus clientes? Como nasceu essa ideia? Da onde nasceu essa ideia aí? Cara, eu acho que a gente pode aproveitar, isso é uma ótima pergunta, porque a gente pode complementar um pouco da nossa história, da nossa vida, porque é onde a gente chegou, né? Quiser puxar, eu puxo. Pode puxar. Bom, na verdade, eu sempre fui da área comercial. Eu comecei muito novo. Cara, eu já vendi até cobertor na rua com 16 anos, quando meu pai quebrou. Eu e meu irmão, e a gente se virava. E a partir daí eu estudava, trabalhava e tal. E eu sempre tive muita flor da pele essa parte comercial de vendas. Né? Então, com 18 anos, eu saía da escola e tal, e eu já comecei como vendedor numa marca brasileira, uma grife, muito renomeada aí. E dentro dessa empresa, eu fui me formando, que eu comecei como vendedor, fui subgerente, fui gerente. Durante todas essas etapas, eu fui eleito o melhor, né? Era uma rede que é nível Brasil, e nisso eu era muito novo. Então, por exemplo, eu tinha 19 anos, eu virei gerente. Então foi um crescimento muito exponencial porque eu sempre fui muito focado. Né? Então eu sempre prestava atenção nas pessoas. Pô, ele é um vendedor, você é outro. E eu ficava pensando qual que era a qualidade de vocês, por que vocês vendiam, não vendiam. E eu ia absorvendo isso, que nem uma esponja. Né? Então eu fui aprendendo muito rápido isso. E era shopping. Era varejo nato. Todo dia, muitas pessoas. Era muita essa carga emocional e a gente tinha que aprender a lidar com isso, né? E dentro desse período, quando eu virei gestor, até subgerente, gestor, e como vendedor, em todas as etapas, eu sempre senti falta de um marketing, que era justamente eu precisava de um marketing que fizesse eu vender. Era tudo muito bonito, mas nada vendia.
Eu participei de Fashion Week, principais eventos de moda dentro desse período, e assim, era importante? Era. Posicionamento de marca é importante? É. Mas eu também preciso falar com o meu cliente diretamente. Eu precisava fazer comunicações onde o meu cliente ele ia identificar aquele produto e ele ia querer vir até minha loja. Né? Então a gente está falando numa época que o e-commerce não era tão forte. Né? Então eu precisava trazer essa pessoa até a minha loja. E aí eu já gravava vídeo, já tirava foto, já me virava, tal. E dentro desse período eu peguei e acabei saindo dessa empresa. Eu recebi uma proposta para ir para o Paraguai. Meu irmão já morava lá, a gente desenvolveu um complexo que era tipo um grau. Então era um restaurante que eu fiquei mais a cargo, junto com um posto de gasolina, e a gente desenvolveu um complexo aqui que a gente locou para médias e grandes empresas para fazer escritório, comércio, enfim. Legal. E aí dentro disso entrei para o mesmo problema, que era o quê? A gente desenvolveu o projeto todo, né? E eu fiquei a cargo do restaurante. Era um restaurante que tem uma capacidade em média de 300 a 350 pessoas sentadas. Então a gente se inspirou muito no Outback, no Madeiro, treinando essa parte de experiência, né? Que é o encantamento. Muitas vezes as pessoas ficam muito presas à métrica, mas o seu cliente ele só quer atenção. Ele tá carente ali, ele quer um bom atendimento, ele quer comer uma boa comida, enfim, ele quer ter uma boa experiência. E isso eu treinei todo o time, né? Imagina, no Paraguai. Hoje eu te pergunto para todo mundo, dá uma referência de um bom local para comer. Pô, Outback, Madeira, todo mundo aqui já sabe de letra, né? A gente começa a falar de outras empresas, de outros restaurantes. No Paraguai não existia isso. Paraguai olha... falando de quanto tempo atrás, Pedro, isso? Estamos falando de 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos e pouco. Alguma coisa assim. E aí, dentro disso, eu treinei todo o time para que eles proporcionassem uma experiência que nem eles tinham, né? Eles nunca tiveram isso. E aí foi tipo um show. Foi, de fato, quando a gente inaugurou, a gente inovou, as pessoas adoravam. Falava muito amável, né? Que como que fala? Muito carisma, né? Tipo, eles não tinham isso, porque, pô, eu tenho a melhor comida, como não tem muita oferta e demanda, igual São Paulo, por exemplo, aqui a gente tá acostumado no alto fluxo. Eu tô bom hoje, mas amanhã eu caí, o Caio apareceu, daqui a pouco ele toma meu lugar, e se a gente bobear, você aparece também, você abre seu negócio e a concorrência pega fogo. No Paraguai não tem isso muito, né? Um mercado menor, quantidade de habitantes do país também, então lá era o quê? Pô, eu tenho o melhor restaurante, um exemplo. É a minha melhor comida. Se você quiser comer, você come. Se você não quiser comer, amigo, tchau. E a gente mudou essa proposta, né? E quando eu vi isso, eu achei um absurdo. Eu falei, pô, todo lugar que eu vou aqui é horrível o atendimento. Por quê? Eu morava numa cidade pequena que se chama Campo Novo. E, loja de material de construção. Tinha 3, certo? A melhor que tinha de atendimento era de brasileiro. O restante, você chegava lá, tipo, quero comprar alguma coisa. Tá, pega aí. O que você precisa? Não, pega aí o que você precisa. É uma coisa que não tinha esse acompanhamento. Mas, enfim, dentro desse período eu precisei contratar uma empresa de marketing. E aí, toda empresa de marketing que eu ia contratar, o cara chegava, tal, todo técnico, falava tudo lá, tal. Aí eu perguntava, pô, tá, eu tô entendendo o que você tá querendo passar, mas eu não vejo o meu cliente consumindo isso. Você já vendeu? Você já trabalhou com isso? Não, tal. Então, o que eu comecei a notar? Que faltava visão comercial. O tete a tete de quem vive ali no chão e tá em contato com o cliente, tá contornando a objeção. Então, a partir daí, continuei estudando mais sobre marketing, comecei a criar vídeo. Na época era muito forte o Facebook, até hoje no Paraguai Mas aí eu comecei a criar vídeos, eu subia ali umas campanhazinhas, turbinava, e a gente conseguia trazer resultados. Por quê? É o conjunto, né? É o conjunto de você ter um bom conteúdo, você conseguir falar com o seu público-alvo e conseguir fazer a entrega desse material para ele. E aí começou a performar muito bem, a gente passou em revista, tudo. Aí depois acabei concluí esse projeto, acabei indo para Cidade Leste, que a gente desenvolveu uma empresa de carne que ia desde o confinamento até a distribuição. Legal. Então eu foquei na parte comercial, então tinha outros sócios e eu fiquei focado na parte comercial, então abri o mercado B2B, então hotéis, restaurantes, tudo eu atendia.
Em coisa de 6 meses a gente conseguiu abrir um grande mercado. E aí dentro disso, mesma coisa, não tinha empresa de marketing, eu que fazia. Então eu gravava, eu fazia fachada, eu colocava música ali e tal, e dava super certo. Nisso eu comecei a estudar um pouco sobre programação, né? Comecei a me interessar mais sobre blockchain, cripto, Bitcoin, enfim. E aí eu comecei a entender mais sobre algoritmo, que era quando eu pegava o meu conteúdo e como que eu adaptava ele para que o algoritmo entregasse mais ele, né, de uma forma orgânica. E aí eu comecei a gravar conteúdos conscientizando sobre cripto e tal, porque eu estava no Paraguai, e o Paraguai é um país que minera muito Bitcoin, né? Aqui no Brasil o pessoal fala, eu conheço um amigo meu que tem uma mineradora de Bitcoin, aí você vai ver, é uma sala pequena, né, com um monte de computador ali, pouca coisa. Ali não é uma mineração, ali é uma diversão da pessoa. Você vai no Paraguai, você entra numa mineradora, são containers e containers de máquina, sistema de refrigeração, saída de ar, um negócio tipo multimilionário em dólar, né? E aí eu comecei a ver mais sobre esse mercado, comecei a estudar e isso foi me dando bagagem, fui criando conteúdos, porque aí foi uma outra questão. Eu falei, pô, eu adoro tecnologia, adoro cripto também e tal, eu já tinha começado a investir, e aí eu comecei a olhar para o Brasil, aí eu olhava para o Brasil só piramideiro. Coloca o seu dinheiro aqui que você vai rentabilizar 10% ao mês, 2% ao dia. A gente até falou que eu assisti um filme esses dias que o cara caiu numa pirâmide dessa, né? E aí eu falei, pô, isso aqui tá totalmente errado. Bitcoin é uma cripto que você tem que ter. Você compra, você coloca na sua carteira, você não precisa de intermediário. Eu não preciso pegar o seu dinheiro para que você invista em Bitcoin, por exemplo. E aí eu comecei a criar conteúdos educacionais. E aí eu comecei a gravar conteúdos todo dia. Nisso eu comecei a crescer dentro das redes, né? Porque você começa a entender que é uma chamada forte. Você consegue já atrair a atenção das pessoas, né? Hoje o TikTok mesmo, ele já fez a pesquisa que o nosso cérebro ele demora em média 3 segundos para decidir se ele vai assistir um vídeo ou não. Então, se eu começar um vídeo, oi, tudo bem? Eu sou o Pedro. Tchau. A pessoa já não gostou de mim, já não sabe quem eu sou e já me achou feio. Ela já foi embora. Ela foi procurar quem desperta mais interesse. Então, eu comecei a treinar chamada, comecei a publicar vídeo todos os dias, aprender sobre edição, fui me aprofundando. Nisso, a gente acabou vendendo a nossa empresa no Paraguai. Inflação muito alta. Inflação alta, preço de carne alto e população mais pobre, a receita perfeita para diminuir o consumo de carne, né? Então, a gente acabou vendendo a nossa empresa e nisso eu voltei para o Brasil. Nisso que eu voltei para o Brasil, fui convidado a ser gestor de marketing de uma empresa de varejo, que o dono já consumia alguns conteúdos, via o que eu produzia. E aí, quando eu adaptei, e é no ramo de fashion também, né? São lojas de departamentos, mas são muito interligadas à roupa. E como eu tinha muita experiência em relação a isso na minha vida, eu unifiquei o meu conhecimento em marketing junto com o meu conhecimento no varejo, o meu conhecimento comercial, e unifiquei isso e coloquei isso numa grande escala. A gente bateu todos os recordes das datas comemorativas ali dentro daquele período. Eu fiquei em torno ali de 1 ano, e aí acabou que eu me reencontrei com o Caião, né? Você já se conheceu antes? No ensino médio. No ensino médio. Até um dos meus primeiros negócios foi com ele, né? Legal. A gente fez uma festa com R$30. A gente ia para Porto Seguro na época e tal. Precisava de dinheiro. A gente tinha R$15 cada um e um sonho, né? Porque a gente só tinha passagem, a gente precisava de dinheiro, né? Quiser contar essa história também, Caio? A gente comprou... como sempre, vendia e corre atrás. Então, a gente saiu, comprou as pulseiras, foi o que deu pra comprar. E a gente saiu oferecendo pra todo mundo. Não, vai ser massa, vai ter um salão, vai ter DJ, não sei o que. Não tinha nada. A gente foi vendendo... Só as pulseiras. Só as pulseiras. E com o próprio dinheiro das pulseiras, a gente organizou uma festa super legal. Era festa, de gente do ensino médio. Mas a nossa era a única que tinha segurança. Tipo, foi bem organizada. A gente ainda saiu com dinheiro daquilo lá. Então foi um projeto bacana. A festa bombou, né? Bombou. E nisso foi muito top isso mesmo. E nisso eu reencontrei o Caio, e o Caio, eu tava mais na parte de criação, e o Caio era um cara que já tinha grandes resultados na parte de tráfego. Legal. Né? Então a gente foi se aproximando mais, ele também era do mercado financeiro, a gente já tinha uma amizade, a gente começou a bater um papo e tal.
E aí acabou que a gente acabou fundando a Pump, né? E aí é importante você contar um pouco dessa história para que o pessoal entenda um pouco. Sim, a minha trajetória, quando eu comecei profissionalmente, eu não fui diretamente pro mercado comercial, mas eu sempre tive um pouco disso dentro de mim. Era aquele moleque que ficava vendendo carrinho na escola, vendendo figurinha para comprar lanche. Eu dava um jeito para comprar meu chocolate e minha Coca-Cola, que é o que eu queria, né? Tanto é que teve a experiência, depois a gente queria fazer festa, então a gente fez festa. E desde aquela época eu sabia que eu queria desenvolver negócio. Estava dentro de mim isso, não queria trabalhar como CLT, eu queria desenvolver alguma coisa minha. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer gestão de negócios e inovações na FATEC do Sebrae, e lá eu tive duas paixões, que era economia e marketing. Então, marketing, um professor, cara, massa, que ele era da Adidas, da NBA, então comecei a estudar muito sobre isso, comecei a estudar um pouco sobre neurociência, para entender um pouco qual que é o comportamento de consumo das pessoas em relação a isso, só que eu também me vi muito, muito ligado à economia. Então eu fui trabalhar no mercado financeiro, eu fiquei 4 anos no mercado financeiro, eu passei por 2 escritórios, um de agente autônomo da antiga Valpires, que morreu, né, faleceu, essa daí não existe mais, e depois num outro escritório de agentes autônomos e traders autônomos também. Então eu fiquei um bom tempo estudando o mercado. E lá eu tinha muito contato com empresários, com investidores, com gente que tinha empresa, e por eu estar antenado com o Martin, abria a conversa para eu conversar com ele, trocar ideia. E eu tive uma questão também que eu tenho um lado um pouco competitivo. E eu sempre fui o mais novo dos escritórios que eu tava. Então, quando eu olhava aquele pessoal, no começo eu fazia o quê? Quieto e ouvia. Era isso que eu tinha que fazer. Só que depois eu comecei o quê? Eu vou ler mais que todo mundo. Então, comecei a comer livro, eu lia 2 horas, 2, 3 horas de livro por dia, 2, 3 horas de notícia por dia. Então, com o tempo, eu comecei a poder falar com eles. Tanto é que depois o dono deles lá me convidou para ser um mentor lá dentro. Nada mais é do que era um grupo de mentoria, onde eu falava todo dia como era a operação deles. Eles me mandavam, era uma vez por semana fazer uma reunião, e todo dia eles me mandavam relatório de performance. Então eu analisava eles e entendia porque é muito comportamental quando você está no mercado financeiro. Mexe muito com dinheiro, e assim, os maiores medos do ser humano é medo de morrer, medo de estar errado ou medo de perder dinheiro. No mercado financeiro, quando você está errado, você perde dinheiro. Então, é os dois maiores medos juntos. Então, tinha um trabalho psicológico muito grande que tinha de ficar analisando a pessoa. Isso, depois, até em marketing, entender psicologia, me ajudou muito. Né? Mas, enfim, depois dessa passada no mercado financeiro, por eu conhecer esses empresários, eu via que eles já sabiam que o mercado digital era o futuro. Eles sabiam que o fato deles não estarem bem alocados lá, eles estavam deixando dinheiro na mesa. Mas eles não sabiam como fazer. Contratavam uma empresa, dava errado. Colocavam um estagiário que sabia mexer no Instagram, dava errado. Nada dava certo. Então, aí quando veio a pandemia, que fechou o escritório, eu tive que sair de lá, eu já estava estudando um pouco, já estava pensando em como implementar, eu falei, bom, é agora, vou implementar. Comecei a importar coisas da China, então via AliExpress, dropshipping, né? Naquela época estava muito bombado, inclusive não estava tanto assim que nem hoje, mas já estava. Então comecei a trazer produtos da China, vender. Na época eu lembro, eu também vendi até cadeira ergonômica, porque um fabricante... Nossa, até cadeira. Porque tem um fabricante aqui do Brasil que na hora que fechou tudo, ele começou a procurar soluções. E ele começou a disponibilizar para as pessoas venderem e ele entregar. Eu falei, perfeito, um dropshipping só com um fornecedor nacional e que não tem tanta competição, porque o pessoal não está preparado ainda. E qual que foi o meu raciocínio? Bom, as pessoas estão saindo do escritório, indo atrapalhar em casa, eles vão ficar 6 horas sentados na cadeira dele, vai perceber que é uma droga e vai começar a ter dor nas costas. Então eu comecei a fazer anúncios para vender cadeiras ergonômicas. Também que deu certo, foi um pico, claro, depois passou isso daí. E eu fui sempre desenvolvendo coisa. Então depois tinha um amigo meu que eu encontrei no mercado financeiro, que ele era de Pato Branco, que ele estava produzindo conteúdo sobre vinho e vendendo vinho. Eu cheguei perto dele, entendo o que ele estava fazendo, vi que ele estava com sangue nos olhos na pegada, falei, vamos desenvolver uma sociedade. Aí a gente desenvolveu um e-commerce de vinho, que deu super certo, só que também ele, por estar perto da Argentina, começou a trazer muito descaminho, e aí eu não concordava com isso, rompi a sociedade com ele. Desenvolvi também uma empresa de plástico, que a gente vende através do Mercado Livre, essa eu tenho até hoje, né? E o que acontece? Por eu começar a desenvolver coisas próprias e ficar testando e validando e vendendo, e começou que os empresários que eu conhecia começavam a questionar. Eu falei, pô, eu posso começar a dar uma consultoria para eles, eu posso começar a fazer tráfego. Né? A parte que eu mais gostei e mais me especializei foi tráfego, foi como fazer anúncios online. Então, peguei um cliente, aí esse cliente indicou outro, foi crescendo no boca a boca mesmo, um indicando o outro, comecei a trabalhar com infoprodutora, a CNV, a gente já vendeu mais milhões com ela, estão com a nós até hoje, quase vai fazer 3 anos, né? Que pegou, antes da gente fazer a fusão, eu e o Pedro, elas já estavam. Então, eu fui trabalhando isso, e o que acontece? Eu nunca tive aquela questão de que muitas vezes acontece com um estagiário, que é tipo assim, pô, você faz os videozinhos, você faz os posts, as coisas. Aí chega o dono pra você e fala assim, pô, mas não tá aumentando o faturamento. Ele fala, pô, mas olha que legal aqui meus posts, olha que legal o vídeo, olha o engajamento, tá crescendo sei lá quantos por cento. Tá bom, mas e a venda que é bom que é no bolso? Por eu estar com tráfego, o cara me contratava, ele falava assim, coloquei 5, voltou quanto? Era essa a pergunta, não tinha
Não tinha fuga para não falar de resultado. E por eu trabalhar dentro do nosso negócio com empresa minha, também não tinha fuga. Se não deu resultado, eu perdi dinheiro, era simples. Então eu sempre foquei muito nessa área de dar resultado. Sempre foi esse meu foco. E por conta disso eu comecei a estudar muito sobre conteúdo também. Eu falei, bom, beleza, eu faço um anúncio. Por que esse anúncio dá certo e esse anúncio não dá certo? Como funciona o algoritmo? Entrou na mesma ideia que o Pedro estava contando a história dele de começar a se aprofundar sobre isso. Na época eu também produzi um pouco de conteúdo sobre mercado financeiro, porque eu tinha saído do escritório, estava em casa, falei, vou produzir algumas coisas também, então fui testando algumas comunicações. E qual que era a minha ideia, para ser extremamente sincero? Eu queria aprender com o dinheiro dos outros. Eu falei assim, bom, beleza, tá rodando as minhas coisinhas aqui, mas não era nada gigantesco. Com esses caras tem mais dinheiro para poder treinar, para poder fazer coisas novas, desenvolver outros mercados, entender mais. Me deram o quê? Vou aprender, ganhar dinheiro, desenvolver algo meu e largar isso longe. Não quero ficar lidando com o cliente, não quero essa dor de cabeça nem nada disso. Só que com o tempo eu fui percebendo, primeiro, os clientes que eu tava eram muito bons, então dava para ter muito resultado com eles. Se eu saísse, ia dar um baque, porque eles iam ter que procurar, eles iam entrar naquele ciclo vicioso de ficar procurando uma agência, saindo e tudo mais. E outro que eu percebi, que o meu core business é desenvolver negócio. É o que eu amo fazer, eu amo desenvolver negócios novos. E se eu tenho uma equipe muito bem organizada e preparada para aceitar qualquer negócio que eu queira desenvolver, para mim isso faz muito sentido. Então, de vez eu largar a mão, eu deixei com que os meus clientes bancassem uma equipe interna para eu poder desenvolver qualquer negócio. Então, hoje, depois desse tempo, né, o Pedrão voltou para o Brasil, como ele estava falando, eu estava nessa virada de mentalidade de, beleza, não vou largar tudo, eu vou pensar em como eu posso desenvolver processos, metodologias para desenvolver algo que tenha qualidade. Que não seja, quero 1.000 clientes. Eu não quero 1.000 clientes. Eu quero que meus clientes faturem milhões. É isso. Independente de quantos clientes são. Então, nessa época que o Pedro voltou para o Brasil, a gente começou a conversar, né? Como ele disse, a gente já estava conversando porque ele era do mercado cripto, estava no mercado financeiro, a gente já estava trocando figurinha. Ele estava muito forte no marketing, a gente começou a trocar mais figurinha ainda, até que a gente percebeu que os objetivos estavam muito alinhados. Ele queria sair de lá, eu já estava pensando em montar isso, e aí a gente se uniu aí e fundou a Pump. Que legal, cara. E o mais importante é que vocês agora, né, em vez de ter a sua, vocês ajudam vários gestores aí, vários proprietários a desenvolver o negócio deles e crescer. Total. E qual que é o ecossistema que vocês produzem, cara? Qual é a proposta de ecossistema que vocês produzem para o cliente que está começando, para a galera poder entender o que é um ecossistema primeiro, para poder, quais são as engrenagens principais de uma empresa precisa ter para realmente o negócio funcionar. Legal. Até uma parte desse complemento, então, surgiu a Pump e a nossa missão é justamente gerar resultado. A gente faz posicionamento de marca, trabalha todas as vertentes do marketing, mas sempre a gente vai sentar para falar com os nossos clientes parceiros, vamos falar de resultado. O quanto de energia, de investimento que nós estamos fazendo dentro das campanhas, das estratégias de marketing, o quanto isso está retornando para nós. Curto, médio e longo prazo, né? Então, hoje a gente tem um ecossistema que a gente pensou, a gente precisa de consultoria. A gente começou a pensar todas as dores que a gente tinha antes, né? Então, hoje, dentro do nosso ecossistema, nós temos designer, né, que cuida de toda a parte de criação artística, tudo em relação a artes digitais. Nós temos um time de audiovisual também, né? Um beijo para todo mundo. Na verdade, vou mandar beijo para todo mundo, né? O time é demais. A Dai tá aqui, ó, a Dai é de tráfego. Então, nós temos time de audiovisual que tanto faz captação e tanto edição. Nós temos gestores de anúncios, né? A Dai tá aqui. Temos também copywriter, né? Para quem não sabe o que é copywriter, gente, às vezes a gente vai falar... Vou traduzindo qualquer coisa, mas você sabe, mas eu vou falando que copywriter é uma redatora que escreve de uma forma mais estratégica, mais persuasiva. Temos também gestores de projetos, que é justamente isso. Um dos primeiros pontos dos pilares são esses, para que a gente tenha uma boa produção para os nossos clientes. Então, a primeira entrega de marketing são esses são os primeiros pilares. Até guarda esse ponto que você vai falar, mas o que é interessante desse gestor de projeto, a gente foi desenvolvendo exatamente nessa cultura que a gente tem de entregar resultado para o cliente. Porque a gente sempre que um cliente entra, principalmente por boa parte deles terem passado por várias agências, a gente pergunta, faz uma pesquisa, aprender quais foram os problemas que eles tiveram, como funciona isso. E duas coisas que a gente desenvolveu que é em prol de gerar mais resultado. Porque eles falavam, na minha outra agência eu ficava deixado de lado, na minha outra agência eu perdi, demorava para entregar, na minha outra agência não se preocupavam com o meu resultado. Então o que a gente fez? A gente colocou um gestor de projeto. Porque se eu te dou um setor inteiro de marketing, que é o que a gente dá uma equipe inteira, eu só te dou dando um trabalho a mais. Que agora você tem que gerenciar uma equipe. Então eu preciso de um gestor intermediando isso para você só pedir para ele e ele organizar com a equipe, garantir que todo mundo esteja trabalhando e tudo mais. E o outro ponto é comissão.
Só que a gente trabalha de maneira diferente. Como bom vendedor, a gente recebe comissão, a gente sempre negociou isso, porque é o nosso motivador. Tá na veia. Tá na veia. É o nosso motivador para entregar resultado para você. Só que hoje todo o nosso time ganha comissão. O designer, o editor de vídeo, o redator, todos. Porque a gente fala que o editor de vídeo ele não pode ser um editor de vídeo somente. Ele tem que ser um editor de vídeo estratégico. O designer ele não é só um designer, ele é um designer estratégico. Ele tem que ter comunicação com a gestora de tráfego para entender por que esse vídeo meu vendeu e por que esse vídeo meu não vendeu. O que eu usei dentro dele. Então é uma forma de todo o nosso time estar motivado a entregar resultado para o cliente e não deixar nenhum esquecido. Se você der resultado para ele, todo mundo ganha dinheiro. Enfim, foi então Não, e é basicamente isso. Justamente, esses são os primeiros pilares que quando a gente coloca um gestor e a gente faz essa integração, a gente de fato faz com que o empresário ele foque no que ele é bom. Né? Então, dentro da área dele, a gente quer que ele gaste energia aprendendo mais sobre a área dele, sobre o negócio, tendo mais experiência, trazendo inovação, usando os nossos bate-papos para a gente ter um brainstorm, debater resultado, ter novas ideias. E ele não ficar focado, pô, o que eu tenho, quem que vai editar esse vídeo? Quem que vai fazer essa arte? Como que vai fazer esse roteiro? Não, a gente já faz toda essa preparação para que a gente agilize essa parte de marketing. Show. Então esses são os nossos primeiros pilares. E a gente também tem programador dentro do nosso ecossistema, temos engenheiro de dados, temos desenvolvedores de site, que mais? Atendente, tem... Atendente também. Atendimento. A gente vai buscando pessoas que vão fazendo dentro do ecossistema. Então, a gente também tem gestores de influenciadores. Então, depende do projeto, precisa de uma pessoa focada na parte de influenciadores. Precisa, às vezes, de uma parte para poder ficar procurando artigos em revista. Então, legal, cara. Depende... Um ecossistema completo. É um ecossistema. Essas são as principais áreas, mas a gente atua em... todos esses especialistas, eles atuam de forma, 360 dentro das suas áreas. Isso é sempre muito personalizado. A gente entende a necessidade do cliente e a gente vai estruturando o que ele precisa. Porque o cliente, às vezes, não sabe qual... Tem uma variedade de redes sociais para você estar presente. Você pode estar no Google, você pode estar no YouTube, você pode estar no Instagram, você pode estar no TikTok, você pode vender através do Marketplace, você pode vender através do seu e-commerce. Então, tem uma infinidade de coisas. Então, o objetivo é o quê? Entender o que o cliente precisa e oferecer para ele uma equipe personalizada que vai atender algumas das demandas deles de acordo com o caixa que ele tem. E aí, dentro disso, a gente vai evoluindo. Normalmente, o que a gente faz no começo? A gente tem uma metodologia que a gente criou que chama de laboratório. Né? Qual que é o intuito dela? É a gente aprender mais rápido do que eu ter que ficar fazendo testes aleatórios. Então vamos lá, ela tem 3 principais etapas. O primeiro dela é o overview. Eu preciso entender aquilo que eu preciso testar. Se é um cliente novo, qual que é a história dele, quais são os produtos dele, qual que é o público dele, quais são os valores dele, entender a empresa como um todo. Depois disso que eu entendi, beleza, entendemos a empresa, entendemos quais são os nichos que eu preciso testar, a gente vai mapear os públicos. Só que a gente não gosta de mapear público por persona, que muita gente no marketing faz, que é a pessoa que gosta de fazer academia, ela provavelmente é vegana, ela gosta de uma alimentação saudável. Cara, eu faço academia e como McDonald's uma vez por semana. Então não tem nada a ver com isso. Só qual a questão? Eu tenho uma dor, que é a dor que muitas pessoas têm, que é o que eu quero ver meu corpo melhor. Então, se eu me comunicar com isso, eu vou atingir o público. A gente usa muito exemplo de cadeira. Eu posso ter a pessoa que ela compra a cadeira por estética, ou por saúde, ergonomia. Eu não quero saber se a pessoa tem 20 anos de uma hérnia de disco ou ela tem 60 anos. Eu sei que ela não consegue ficar 6 horas trabalhando sentado numa cadeira. Então é esse tipo de comunicação que eu tenho que fazer. Então quando a gente faz um mapeamento de público, a gente faz um mapeamento de comunicações. Que tipo de comunicação eu tenho que fazer para atrair cada um desses públicos? Segmenta isso. Então na casa de cadeira eu tenho designer e eu tenho estética. Beleza. Terceiro passo é teste. Saúde. Designer e saúde. Designer e saúde. Terceiro passo é teste. Quais são as possíveis comunicações que eu vou falar que vai atrair a atenção desse público? A gente chama isso de hipótese criativa. Então, no caso, por exemplo, da estética, eu posso falar, se você usar essa cadeira aqui, seu escritório vai ficar com um ar moderno. Será que a palavra moderna é o que atrai o meu cliente? Será que ele quer modernidade? Legal, é uma das hipóteses criativas. Se você usar essa cadeira, você vai ter autoridade, porque a pessoa vai vir no seu escritório e falar, caraca, escritório bonito, móvel top, esse cara não é qualquer um, não. Então, beleza, separa uns 10, pelo menos, de cada um. E a gente lança isso com tráfego, gastando a mesma quantidade de dinheiro cada um. Um grande erro de muitas pessoas no marketing é que elas usam o tráfego só para vender. A gente usa para obter dado, que é uma das principais funcionalidades dele, depois, claro, você vai vendendo. Quando a gente faz isso, o mercado diz, não é eu que acho. A gente diz aqui, a gente não sabe nada, a gente parte do princípio que a gente não entende nada. A gente é burro, quem entende é o mercado. Então, quando a gente implementa esse teste, o mercado diz qual é o melhor público e quais são as hipóteses de comunicação que vão atrair esse público. A partir disso, a gente segmenta e monta toda a comunicação. Então, eu vou colocar, beleza, foi autoridade? Vamos criar uma série de comunicações voltada à autoridade.
Pô, vamos falar para o nosso comercial que quando ele identificar esse perfil de público, ele vai falar sobre autoridade. No meu site eu vou colocar autoridade. No meu e-mail marketing eu vou colocar autoridade. Porque eu entendi que o mercado gosta disso. Então, quando a gente desenvolveu essa metodologia, ela ajuda a gente a acelerar o processo de entendimento do mercado e gerar um melhor resultado, mas também a gente começou a utilizar isso para tudo. Então, quando a gente tem uma dúvida aqui, a gente quer postar um vídeo na rede social e a gente não sabe se essa chamada ou aquela ficou melhor, porque a gente gravou duas. A gente fala assim, virou uma discussão? Dane-se, joga de tráfego. Aí joga, o mercado diz pra ele, essa aqui deu o melhor resultado? Independente se eu gostei dela ou não, é o mercado que gostou, joga aí e posta essa. É o mercado que fala. Então, teve uma escola que a gente pegou com 3 unidades, agora está com 5 em um ano. Né? Essa escola, quando ela vai comprar a nova unidade, o que ela faz? Ela manda para nós as regiões. Então ela, tô pensando nessa região aqui que tem uma escola querendo me vender, essa e essa. A gente pega toda a comunicação que a gente já mapeou que funciona e joga nas 3 regiões. E aí entrega para ela um relatório de qual região é a melhor para se comprar. Então a gente usa isso, cara, para tudo. É entendimento de mercado, é como tomar decisões mais inteligentes. A gente tem empresa que a gente assimila, né? Que a gente entra como sócio. Antes de eu e o Pedro pensar, vale a pena a gente dedicar? É Lab. Porque o mercado vai dizer se vale a pena eu dedicar meu tempo àquilo ou não. E isso foge totalmente do convencional, porque a gente sai da parte do achismo. Né? Você vê muito direcionamento de marketing ou de outras estratégias, que é o quê? Vamos por esse caminho. Mas quem disse que a gente tem que ir por esse caminho? Se a gente pegar os empresários, grande parte dos empresários, nós vivemos numa bolha. O que a gente acha é um achismo. Não é certeza. A gente pode trabalhar no mesmo... Vocês são muito focados em academia. Você pode ter um olhar de gestão de academia e eu posso ter outro. Cada um vive numa bolha. Cada região do Brasil... Não existe certo e errado, né? Não existe certo e errado. Existe mais útil ou menos útil, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Justamente. Nada existe o certo e errado. As pessoas têm a tolice de achar que aquilo que eu faço é a única coisa que é certa e que o outro faz está errado, né? Isso é o princípio da prepotência máxima, né? Perfeito. E aí da queda homérica de todas as pessoas que caem exatamente por causa disso, né? Perfeito. E é justamente isso que a gente quebra esse tabu. Por quê? Quando a gente pega e coloca isso para o mercado, ele que vai falar para nós. Às vezes a gente vai pegar um conteúdo ou desenvolver um produto que a gente fala, tenho certeza que esse copo vai vender muito. Põe para o mercado. Se tiver engajamento, se as pessoas quiserem comprar, se tiver interesse, elas vão comprar. Se não tiver, o mercado já vai falar por ali. Então, isso antes não existia. Antes você tinha que elaborar um produto, antes você tinha que comprar um negócio, você tinha que colocar o dinheiro na frente para você depois testar. Hoje as pessoas já podem fazer isso, né? Então, isso é uma das formas que a gente aplica hoje, por isso que a gente se identifica como uma consultoria de growth hacking, né? O growth vem de crescimento e o hacking de hackear mesmo, criar coisas disruptivas, trazer resultados de forma diferente para que justamente a gente alcance o objetivo, entendeu? Então, isso é um dos pontos que diferencia nós que somos uma consultoria de growth hack do que uma agência convencional, por exemplo. Onde a agência convencional ela pensa em simplesmente escalar a quantidade de clientes, porque ele visa o melhor para a empresa dele. Ele cria uma padronização, tanto é que hoje você vê empresas de marketing que eles só fazem estático. E nem a rede social mais que é estático. Né? Se você não tem um bom engajamento orgânico, a rede social não vai entregar para novas pessoas, novos usuários. Por quê? Ela quer vídeo, a gente já tá numa outra era. O TikTok já chegou e já está revolucionando a forma que as pessoas estão consumindo conteúdo. Então, isso é um dos pontos que fazem com que a gente entregue uma consultoria de marketing muito além do que uma agência. E aí, pegando esse gancho que você está colocando, Pedro, para a galera que está nos assistindo, para eles poderem entender tecnicamente, poder contribuir com eles. Porque uma das principais dúvidas de uma pessoa comum, que não entende, que não é especialista como vocês, é qual é a melhor plataforma para se postar. Hoje se fala em Facebook, Grupo Meta, hoje se fala em TikTok, Google. Como que eu faço essa avaliação? Como que eu posso entender qual que é a melhor plataforma para que eu possa realmente colocar dinheiro, investir dinheiro? Eu acho que isso é muito legal, né? Porque hoje a gente tem resultados em várias plataformas diferentes. Eu acho que é um pouco do que você disse agora há pouco, não existe certo e errado. Que vai depender do perfil de público que você vai querer atingir. Tem perfis de pessoas que elas não vão estar na rede social. Por exemplo, se eu for trabalhar em relação a um cliente que a gente estava fazendo reunião hoje que é de transportadora, o cliente dele não está no Instagram.
Porque o Instagram é você entender a diferença entre como a pessoa usa aquela ferramenta. No caso desse cliente, a gente fez um teste entre Instagram e Google. Instagram é uma ferramenta de atenção, ou seja, a pessoa não está fazendo nada procurando relação à sua empresa, eu tenho que captar a atenção dela. E Google é uma ferramenta de intenção, a pessoa está dando a intenção dela, está escrevendo o que ela quer, né? Quando eu falo de um perfil de transportadora, normalmente quem compra ele não é o dono. É um setor de compras ou um setor de logística. Esse cara não tá lá no dia, depois do trabalho, lendo e falando, nossa, olha essa empresa que eu tava precisando. Fala, nossa, não quero nem pensar nisso. Então, esse tipo de perfil de público, eu preciso estar no Google. Porque vai ser quando ele tá lá no dia de trabalho dele, vai falar, pô, preciso ver fretes. Vai lá e vai digitar no Google e vai pesquisar frete. Outras coisas que também pode mudar muito, hoje em dia, isso tá mudando, tá? Mas Instagram e TikTok. Hoje em dia, o perfil do TikTok normalmente são pessoas um pouco mais novas. Está mudando isso gradativamente, mas hoje em dia é isso. Claro que, por a gente entender que esse mercado está mudando, eu nunca chego para um cliente e falo assim, seu perfil é velho, não vai para o TikTok. A gente fala, testa. Entendeu? Porque pode ser que o público dele esteja presente lá. Né? Então vai dependendo muito do que você quer atingir. Outro ponto, tem um cliente que está entrando em construção civil. Eu vejo no potencial dele muito mais o YouTube do que o Instagram. Por quê? Eu posso criar algumas coisas disruptivas no Instagram? Tava, por exemplo, a gente tava pensando em pegar um Uni e bater na parede de cimento e na parede do material dele. Cara, é disruptivo. Você fala, cara louco, o cara tá batendo carro pra testar a parede. Legal, isso é uma coisa que dá pra fazer lá? Dá. Mas eu vejo que a pessoa que pesquisar no YouTube sobre como construir casa de isopor, por exemplo, que é o segmento, como construir casa de isopor, ela vai estar muito mais propensa a eu convencer ela do que essa pessoa que eu tô trabalhando lá. Então vai muito dependendo de qual é o público que a gente vai atingir, como a rede social normalmente lida com isso, né? Qual o tipo de público, o que o público faz naquela rede social. E tem um outro ponto nisso, que assim, tem a variação também em relação à criação de conteúdo. Por exemplo, escola. Hoje, a gente atua dentro desse segmento de escolas e a gente cria conteúdos disruptivos. Se você pegar 90% das empresas que falam que são focadas em escola, elas falam para as escolas irem para o Google. O que nós fizemos? Nós testamos e validamos qual que era melhor, Google ou Meta, né? Ou Instagram, por exemplo. O qual deu resultado para nós foi Meta. Então a gente começou a criar conteúdos disruptivos. Fizemos lançamento, criamos conteúdos tocando na dor. Porque site por site, a nossa empresa é igual. Vocês têm muito know-how em relação ao mundo fitness, né? Se eu agora crio um site tão lindo quanto o de vocês, teoricamente a gente é um concorrente igual, pareado ali, se a pessoa não pesquisar muito a fundo. Claro. Né? Agora, quando a gente consegue colocar isso, colocar os nossos benefícios de uma forma estratégica num roteiro, com uma boa gravação, a gente prende a atenção da pessoa e a gente agrega valor. E a gente dá o mesmo gatilho da indicação. Porque é um exemplo, quem sofre muito com isso? Quem faz muito essa pergunta? Quem tem uma prestação de serviço, né? Então, vamos colocar médico, engenheiro, advogado, vamos pegar essas classes, escola, são classes que você vai tomar um cuidado muito maior na hora de você ir num doutor, onde você vai colocar o seu filho, né? Então o que você faz? Muitas vezes você não vai no Google, vamos colocar uma pessoa bem sucedida, um empresário, ele não vai procurar um advogado no Google. Ele vai perguntar pro Caio, que é meu amigo, e aí, Caio, tudo bem? Cara, a gente tem o mesmo nível de conversa, a gente tem a mesma linha de pensamento. Quem que é seu advogado? Ele vai pedir ele vai pedir uma indicação, porque eu quero uma segurança, uma pessoa que vai cuidar de dados sensíveis, meu. Eu não posso pegar qualquer um. Então, quando a gente pega isso e transforma em conteúdo, pega as melhores qualidades, transforma em conteúdo, eu dou o gatilho que a pessoa já me conhece, que ela já entende mais sobre o meu trabalho. Ela chega com aquela mesma sensação. Ah, você não é aquela pessoa que eu vi no Instagram? A mesma como coisa. Se fosse um famoso, né? Como se fosse um famoso. Por exemplo, a diretora dessa rede, ela tá hoje no bairro, na região onde tem as escolas, ela tá famosa. Ela anda no mercado, a pessoa fala, nossa, você não é a do Instagram, meu? Por quê? Porque as pessoas vão admirando. E já é localizado, com um tráfego muito intenso, pega todo mundo. E isso é um ponto. Então, em relação à parte de qual a melhor rede, depende do seu formato de negócio e o formato que você está fazendo marketing. Mas só que também tem uma outra coisa, que é geolocalização. Né? Hoje a gente atua no Brasil, no Paraguai e nos Estados Unidos. Né?
Se a gente pega, a gente já fez lançamento, por exemplo, no Paraguai. Se a Na gente América Latina toda, né? na América Latina toda. Se a gente pega a América Latina, todo mundo consome Facebook. Todo mundo. É a rede mais forte deles. Instagram é o que a gente acha. Mas se você vai aqui em São Paulo, né, região sul e sudeste, até centro-oeste ali, você vai para o norte e nordeste, as pessoas usam muito Facebook. Então, assim, dependendo de onde você está assistindo a gente, está acompanhando nós, é muito variável. E a gente a gente atua em mais de 20 segmentos e cada segmento é único. Então, o que, que a gente fala para os nossos clientes e para os nossos parceiros? Vamos entender qual que vai ser o melhor caminho para nós? Vamos testar todos. Às vezes vale a pena você embolsar mais investimento no início e testar todas as plataformas para você entender onde está o seu cliente do que você tomar uma decisão do que eu acho. Eu acho que o Instagram vai dar mais certo porque é o que eu mais uso. Pronto, você está na sua bolha. Pedro, como a gente está se comunicando aqui, a galera que está nos assistindo são pessoas que não são especialistas na área, né? O que a galera que está começando, que gostaria de, por exemplo, ou contratar uma empresa ou ela mesma fazer uma campanha dentro de uma... O que ela tem que estar atenta, cara? O que ela tem que olhar? Quais são os indicadores, Caio, que ela precisa olhar ali para poder estar atento e falar assim, cara, 2, 3 indicadores são fundamentais ali, você que está montando a sua campanha, para não jogar os seus R$100 fora, aquilo que eu sempre falo, naquela campanha que o cara vai colocar 100, R$200, R$300, Lazinho, é muito pouco. Eu sempre falo que nada é pouco desde que bem utilizado, né? Se você utiliza muito bem, né? Aí você consegue começar com 200, depois você multiplica para 400, depois você multiplica para 800, e aí você vai fazendo a multiplicação dos pães, né? Vai escalando, né? Exatamente. Mas quais são os pontos ali que vocês falam, pô, cara, para você que está começando, você que tem uma dica básica aí para a galera poder performar, que vocês acreditam que é fundamental? Bom, Eu tenho uma aqui que quer falar. eu acho que a gente pode puxar essa que eu tenho uma para complementar. Ó, antes de falar sobre métrica especificamente, eu acho que a primeira coisa que é preciso ter entender, principalmente quando a gente fala, vou colocar dinheiro em tráfego. Antes do tráfego vem comunicação. Essa é a parte mais importante de tudo. Não adianta nada eu pegar e colocar um vídeo desse, uma foto desse copo e disparar para 300 milhões de pessoas. Tá bom, mas o que é esse copo? Você está vendendo copo? Você está fazendo o quê? Então a comunicação é muito importante. E aí dentro disso é entender como a comunicação está evoluindo hoje em dia. Primeiro ponto foi o que o Pedro tocou atrás. O TikTok já fez uma pesquisa que o nosso cérebro demora 3 segundos para determinar se vai prestar atenção ou não naquele público, naquele conteúdo. Ou seja, os 3 segundos é extremamente importante e ele serve como um filtro. Por quê? Se eu faço um conteúdo muito aberto, você quer vender mais na internet com a ajuda da... E só no final você falar que é fitness, o que você fez? Você fez um monte de gente aleatória assistir seu conteúdo. Então você tem que começar esse conteúdo. Se você é dono de academia e quer vender mais, e aí você dá um conteúdo para conscientizar. Porque a pessoa que passou por esse filtro, ou ela provavelmente conhece alguém que tem essa dor. Porque senão ela não dedicaria o tempo dela assistindo aquele vídeo. E é algo subconsciente. Porque antes o Instagram ligava muito para curtida. Curtida que é uma ação consciente. Eu tenho que falar para ele, eu gostei disso. Com o vídeo, e agora a métrica que ele mais utiliza é retenção, quanto tempo você passa assistindo, é subconsciente. Se você passou assistindo, ele vai entender que você gosta daquilo. Tanto o algoritmo vai entender isso, quanto a gente vai entender isso, porque depois eu posso fazer anúncios de quem assistir mais de 50% desse vídeo recebe esse. Que é o que a gente faz na escola. A gente atinge ela pelas dores, e quem assistir mais do que uma porcentagem daqueles vídeos, a gente envia um vídeo para dar a história da dona. De remarketing. Porque aí conecta com ela, né? E um outro ponto é entender também que as pessoas, por ser esses vídeos rápidos e dinâmicos, o tempo médio de foco das pessoas está cada vez reduzindo, hoje na casa dos segundos. Se eu faço um vídeo parado, numa mesa, sentado, ele fica chato e ninguém consegue continuar. Então eu preciso ter mudanças de câmeras, mudanças de cenário, essas mudanças que pode ser feitas de uma maneira simples. Você pode começar falando aqui e eu viro no final. Aí eu coloco a câmera aqui e eu faço assim em vídeo. Pronto, na hora que você colocar a edição, parece que você virou de uma câmera para outra. Esses detalhezinhos vai fazendo com que o conteúdo seja muito dinâmico. Então, é deixar o conteúdo dinâmico e colocar um filtro no começo, para antes de você colocar um tráfego. Se você tem isso, coloca os R$100, porque vale a pena. Se você tem um vídeo, oi, tudo bem, nem coloca os R$100, tá? Antes de olhar a métrica. E aí, só para falar em relação à métrica, eu olharia... Antes de eu entrar na métrica, só para eu colocar essa parte. Manda. É justamente isso que eu entro também. Que é o quê? Não adianta você ter antes de você se preocupar em colocar o dinheiro, você tem que se preocupar o que você vai divulgar. Porque se você divulga uma coisa ruim para um criativo, um vídeo ruim, para 100 pessoas ou para 1000 pessoas, você só tá gastando mais. Essa é a primeira métrica. É você olhar o seu conteúdo e falar assim, se eu quisesse consumir esse conteúdo, isso ia me chamar atenção?
pare e reflete com você. Olha, antes de você colocar o seu capital para mostrar para mais pessoas, olha o que você está querendo impulsionar, o que você está querendo investir para mostrar para mais pessoas. Então, primeira coisa é conteúdo. Pode puxar, Caio. Em relação à métrica, eu acho que o empresário ele tem que começar a olhar a métrica. Porque tem muitos que eles olham, beleza, eu sei olhar uns KPIs, não sei nem o que é KPI, né? KPI é os principais índices-chave de performance, né? Indicadores da sua empresa. Então, muitos olham de faturamento e é isso. Né? Você tem que saber olhar KPIs, principalmente na era digital. Qual que é uma dificuldade que a gente tem muito grande hoje em dia com TV? TV não dá dado nenhum. Ele tipo, a média de pessoas normalmente nesse horário é esse. Tá, mas tipo, quanto tinha naquele dia que passou meu número? Não tem, é mais ou menos esse. Então, hoje em dia, a gente está numa era de dados. Quem souber lidar com isso vai ter uma performance maior. Por quê? Os dados, eles indicam onde está o problema. Então, beleza, eu soltei um anúncio. O lead está muito caro, a venda está muito cara. A primeira coisa que você vai ver, o problema é no leilão? Se é leilão, você vai olhar CPM, que é custo por mil impressão. Até é legal falar pro pessoal como que funciona, né, o tráfego, que as pessoas ficam me perguntando, né, pô, porque o meu lead é R$5 e o do meu amigo é 20, ou vice-versa. E explicar isso que é leilão, que assim, tudo na rede social hoje em relação a tráfego funciona como um leilão. Ou seja, se todo mundo aqui está investindo em academia, a tendência é ficar mais caro. Quem pagar mais aparece mais. Então, já começa por esse princípio. Se você está num mercado que hoje ele tem um segmento muito grande, você tem uma alta concorrência, a tendência dos seus anúncios é ser mais caro. Entendeu? Então, trazendo um exemplo da época de escola. Você anuncia fora de dezembro, dezembro e janeiro, e junho e julho, o lead baixa muito mais. Se você, quando chega dentro desses períodos, as outras escolas começam a anunciar, o lead fica mais caro. Por quê? É um leilão. Todo mundo tá impulsionando para te impactar aquele público. Tanto é que por isso que, normalmente, se você vê, nossa, meu CAC está de 100, eu posso escalar à vontade. Você tem que levar em consideração uma variável. CAC é custo de aquisição de cliente, né? Estou gastando R$100 para adquirir um cliente. Tem que levar que quanto mais eu escalo, mais leilões eu tenho que ganhar. Então, se eu tenho 1 milhão de pessoas, eu falo para o Facebook, eu quero 100, ele fala, beleza, eu tenho esse grande, tenho um monte de gente, deixa eu ver qual que tá mais baratinho aí, que tem um público, um potencial melhor. Essa. Agora tem 1 milhão, eu falo, eu quero aparecer para 900 mil, ele fala, dane-se o preço, é todo mundo, porque é um leilão. Então, quanto mais você escala, normalmente seu CAC ele vai aumentando. Mas dentro de métricas, o empresário não precisa, muitas vezes, se ele tiver uma boa equipe, saber todas, tá? Mas o que ele principalmente precisa saber e depois quais são as importantes? Ele precisa saber, pelo menos, custo de lead, quanto ele está pagando para entrar em contato com a pessoa. Ele precisa saber o CAC, né? Que é quanto ele gasta para trazer um cliente, que dentro disso você consegue tirar uma taxa de conversão. E LTV, que é beleza, depois que eu adquiri esse cliente, como foi o meu pós-venda e minha esteira de produto para aumentar o quanto o mesmo cliente me dá dinheiro? Seriam as principais métricas que o empresário pelo menos tem que ver para ter uma noção do negócio dele. Mas quando você vai para olhar os dados a fundo, você tem várias coisas que você consegue entender se o empresário quiser se aprofundar. Então, como eu estava dizendo, se você olha, meu lead tá caro, vai no começo, olha CPM, custo por mil impressão. O leilão tá caro, tá acima das outras. Provavelmente a segmentação que você colocou do seu anúncio tá muito... tá limitando muito ele e ele tá ficando muito caro. Legal, então soluciono isso e testo. Beleza, o problema não é no CPM tá legal. Aí você vai ver, é o problema na visualização da página, né? Ou no CPC, que é o custo por clique no anúncio. Então quer dizer que meu criativo tá ruim. Meu criativo tá ruim? O que tá ruim? É um vídeo? Eu vou ver quantas pessoas assistiram 25, quantas pessoas 50, quantas pessoas 75. Para entender aonde a pessoa tá deixando de ver. É a chamada que tá ruim ou é o meio que tá ruim? Então eu vou testando essa diferença. Vou colocar esse vídeo com uma outra chamada. Porque eu vi que o meio dele tá bom, mas o começo tá ruim. Beleza, não é o criativo. As pessoas estão passando, o custo de lead tá ok, custo de CPC ou entrar na página tá ok. Você vai ver taxa de conversão. A taxa de conversão tá horrível ou o seu site tá ruim. Então você tem que otimizar o checkout, tem que otimizar a landing page, mudar a copy, ou o seu processo comercial do atendente mesmo 1 a 1 tá ruim. Então você vai ter que trabalhar dentro disso. E dentro da última métrica, que é LTV, se você está tendo um turnover muito grande, ou seja, seus clientes estão saindo muito da sua... Explica para o pessoal o que é LTV. LTV, tá. Se a gente começar a falar em grego aqui, você pergunta mesmo, viu? Pode perguntar. LTV é Lifetime Value, é o quanto de dinheiro o cliente deixa ao longo do tempo. Então, se eu faço por exemplo, eu vendo um infoproduto de R$100, né? Então, o cliente comprou uma vez, eu não tenho mais o que vender para ele. Se eu lançar agora um infoproduto de R$500, que é uma evolução, um upsell daquilo, talvez meu LTV pode ser de 600, porque ele vai comprar o de 100 e depois vai comprar o de 500.
né? Então você vai verificando essas duas métricas. Se o LTV ele tá ruim, você precisa pensar, né? Ou o turnover, te comentar turnover também. Turnover é a taxa que as pessoas saem da sua empresa, né? É fluxo de funcionários dentro. Isso aí. Então, ou o pós-venda tá ruim, ou a entrega do seu produto tá ruim. Então, quando você começa a analisar a métrica, nada mais é para você saber onde está o problema. Porque se você sabe onde está o problema, é muito mais fácil de você ser assertivo na solução. A pergunta do milhão, que todo mundo gosta de saber, né? Se fala muito do tal do algoritmo. É possível decifrar o tal do algoritmo? Em qual sentido? Aí que tá. É possível você entender o que é a métrica, a fórmula que eles usam para poder entregar Sim, o seu conteúdo? A principal métrica do algoritmo, o Caião tocou aqui, é a retenção. Antes, tipo assim, hoje literalmente é qualidade. Primeiro explica pra galera o que é o algoritmo, a retenção. por favor. Não, algoritmo. O que se fala tanto da palavra algoritmo? Algoritmo é a inteligência dentro das redes sociais que ele vai captando o seu comportamento, identificando padrões para te entregar conteúdos parecidos com o que você gosta para que você fique mais tempo dentro daquela rede. Ele é uma inteligência artificial, ele aprende com o que você faz com um objetivo, que é te deixar cada vez mais tempo na plataforma. Por exemplo, o que faz uma empresa de tecnologia, de rede social, falar que o aplicativo dela é bom ou não? É o tempo de duração do usuário, entendeu? Por exemplo, então, a última vez que eu vi do Instagram, coisa de 3 meses das redes sociais, dentro do TikTok as pessoas ficavam em torno de 10 minutos. Dentro do Instagram, as pessoas ficavam em média 8 minutos. Ou seja, o TikTok ele tem uma retenção maior. Entendeu? Por isso que agora a gente está vendo uma transformação no meio digital, que é o quê? Antes, vamos começar lá, vai. Não vou nem voltar na época do Orkut, vou falar do Facebook. Facebook, você colocava suas mensagens ali, tipo um Twitter e tal, e colocava sua foto. Então era mensagem e foto, e às vezes adaptou para vídeo. Entrou o Instagram, revolucionou. É só foto. Todo mundo quer postar a foto mais bonita, era lá. Eu queria ver. Mundo da fantasia. Mundo da fantasia. Então, ali já tinha algoritmo. Então, você começava a curtir coisas de carro, tal, já ia aparecendo umas coisas que você gostava, tal, mas ainda era uma foto. Entendeu? Quando chegou agora o TikTok, ele chegou arrebentando. Ele já chegou pegando o TDAH de todo mundo, né? De quem tem TDAH e você começa a mexer naquelas redes sociais, no TikTok, cara, você não para. O TikTok, eu falo que ele só é ruim os 5 primeiros dias. Depois, no 6º dia, ele já entendeu perfeitamente que você gosta, tudo que ele passa ali tem alguma coisa a ver com você. Porque ele fica muito inteligente. Então, qual que é a principal métrica que esse algoritmo usa para entender o seu comportamento? É a retenção. É quanto tempo você fica vendo aquela imagem ou vendo aquele vídeo. Antes, as redes sociais precisavam de uma ação... Como que fala? Consciente. Ou seja, você precisa curtir, você precisa comentar, você precisa compartilhar. Eu entendi que você gostou. Agora não. Agora eu só preciso entender quanto tempo você ficou na minha foto. Quanto tempo você ficou no meu vídeo. Então, como que faz para um vídeo viralizar? Por que a chamada é tão importante, né? Vamos falar no conteúdo orgânico. Eu quero que o meu vídeo bata o máximo de visualizações possíveis de uma forma orgânica. Eu primeiro preciso ter essa chamada forte, fazer algo disruptivo para prender a atenção dessa pessoa e dar estímulos diretamente para ela dentro dessa construção. E você tem que formar um roteiro. Quem pensa em gravar vídeo e faz assim, vamos gravar um vídeo aqui agora, eu vou improvisar. Cara, ou você é muito bom ou vai ficar ruim. Normalmente vai ficar ruim. Porque você tem que pensar no que você vai falar. Você tem que ativar gatilhos dentro da pessoa para ela continuar assistindo. Então, o que a rede social faz? Você publicou um vídeo agora. Ele vai entregar para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, sei lá, 80% assistiram mais de... 80 pessoas dessas 100 assistiram mais de 70% do seu vídeo. O que a rede social vai entender? É interessante. Nossa, então vamos entregar agora para 1000. Dessas 1000... 700 assistiram novamente o seu vídeo. Ele vai falar, opa, esse conteúdo é interessante mesmo, hein? Vou entregar para 10 mil. Tanto é que você vai vendo que as pessoas vão tendo bloqueio dentro disso. Eu, por muito tempo no conteúdo orgânico, eu ficava preso nos 10 mil. Porque não saía, porque quando chegava para entregar mais de 10 mil, o meu engajamento não alcançava. Aí eu fui continuando publicando, aí eu fui rompendo isso. E é o quê? É justamente... Entregou para 10 mil, dessas 10 mil, sei lá, 7 mil pessoas assistiram
mais de 80% do seu vídeo. Vou entregar para 100 mil. E é assim que o algoritmo escala. Por que o Pablo Marçal tá explodido? Porque ele é polêmico. Todo mundo tá falando bem ou mal, falam dele, né? Porque você fica até o final. As pessoas estão fazendo os cortes dele agora. Que não sei o que é ruim, que não sei, fala mal de alguma coisa. E pega só o pior trecho da fala dele, pegam, né, pra justamente virar um corte. O que acontece? Você fica até o final. Eu começo a falar mal de alguma pessoa aqui e tal, que tem uma relevância pública, eu tenho muito mais eu tenho muito mais chances de engajar. Porque o algoritmo ele não entende em relação se o seu conteúdo é bom ou não, se ele é polêmico, na verdade, bom ou não, ele vai entender. Mas se ele é polêmico ou ele é neutro, ele vai entender o que tá bombando. Se as pessoas começaram a assistir até o final e estão engajando também, cara, ele vai entregar. Vamos com um mito e verdade aqui. É mito ou é verdade que as plataformas nos escutam? A hora que você está falando fora e depois começa a aparecer as coisas que você está falando aqui, é mito ou é verdade? Eu não tenho informações privilegiadas para dizer que ela faz, mas algumas coisas acontecem que sim. Isso. Então, mas assim, tem duas coisas. Claro, tem isso, mas elas também são muito boas em identificar perfil de consumo. Tem uma história interessante que é da Target. Isso eu li, elas estavam fazendo, sei lá, na década de 90, se eu não me engano. E elas estavam estudando como que a cabeça das pessoas funcionava dentro da loja, né? Então, com aqueles eletrodos mesmo, pegavam pessoas para fazer pesquisa e tudo mais. E elas perceberam que as grávidas eram as que mais gastavam dinheiro. Por algum motivo, por impulsividade, enfim. E elas começaram a estudar como que eu descubro que a grávida tá grávida antes dela mesmo. Pra eu já começar a oferecer coisa, era na época cupom que enviava em casa, né? Não tinha nem internet direito. E eles começaram a estudar padrões de consumo. E eles foram identificando que quando ela começa a ficar grávida, ela começa a ter alguns padrões de consumo, que é coisa idiota, que às vezes você não percebe no dia a dia. Talvez ela aumente o consumo dela de chocolate, talvez ela aumente o consumo dela, sei lá, de algum produto aleatório. Então você começa a perceber isso e aí você consegue identificar. Tanto é que teve uma história de um pai que foi super puto lá falar: caraca, que vocês estão mandando fralda e não sei o que de cupom pra minha filha, vocês acham que vocês estão incentivando ela, não sei o que. Aí o cara pediu desculpa, então, depois de uma semana o pai dela liga e fala: desculpe, minha filha realmente estava grávida. Ou seja, a Target conseguiu descobrir que ela estava grávida antes do pai dela, por perfil de comportamento. Então, assim, tem um ponto que provavelmente as redes sociais conseguem te escutar, dependendo das suas permissões. Sim, mas elas também são muito boas em identificar seu perfil de consumo. Elas conseguem entender que o perfil de pessoas que quer mudar de casa começa a pesquisar isso. O perfil de pessoa que quer trocar de celular, normalmente ele está pesquisando isso. Não necessariamente celular, você está pesquisando às vezes outra coisa antes. Entendeu? Então ele é muito bom, ele tem muita informação para prever seus desejos. Estou provocando aqui vocês, né? Coisa... eu tive uma formação no Vale do Silício durante algum tempo. Legal. Né? Então eu fiquei dentro do Vale do Silício durante algum tempo. E ali a grande questão é o estudo e a pesquisa, né? Então a grande questão para você poder avaliar e a questão de dados, né? Por que o Uber vale tanto? Porque o Uber sabe todos os dados, né, do seu cartão de crédito e todas as coisas que você se locomove, né? Muito mais do que a operação Uber, né? Os dados que ele tem vale muito mais do que a operação em si, né? E a Amazon, por exemplo, né, os supermercados autoconsumíveis que ela fez, né, com todo o estudo de comportamento, que é muito mais do que um supermercado para poder vender produto, porque a Amazon não queria vender produto individual, o que ela queria era entender o comportamento humano, entender por sensor aonde que você circula dentro do supermercado, onde você olha, você né? vai, o que você pega, o que você, né, chama atenção, com aqueles, né, mercados que não tem caixa, que você leva as coisas embora sem precisar de nada, né? Eles inteligentes, né? Demais esse mercado. A gente provoca sempre muito isso, né? Porque o Vale do Silício é o que é, né? Muito pelo número de pesquisa que ele faz, né? Estudando muito bem as pessoas antes, né? Óbvio que tem muito claro também uma missão muito bem definida no Vale do Silício, né? Qual é o problema que a sociedade tem? Nós, aqui, como empresa, sempre vamos atuar em cima do problema que a sociedade tem, né? Esse é o princípio básico do Vale do Silício, né? O que eu vejo hoje é que as empresas, de uma forma geral, pecam muito nisso, né? De estudar o seu cliente, né? De estudar, de fato, quem é a pessoa que está na sua frente, entender genuinamente quem está na sua frente, né? E entregar um serviço ou um produto, seja ele qual for, que faça sentido para ele, né? Aumentando assim o valor agregado que tem naquilo ali. Eu acho que hoje as pessoas tendem a fazer tudo para todo mundo, né? E aí não faz nada para ninguém, né? Aquilo que a gente sempre fala.
Quando vocês pegam um cliente que vocês identificam isso, como que é aí que vocês lidam com isso? Como que vocês ajudam esse cara Legal. a encontrar o caminho e o canal correto para ele poder Eu desenvolver o produto dele? É um ponto interessante. A primeira coisa é ele querer. Não adianta ter a melhor consultoria ou ter as melhores pessoas dentro do seu time até internamente, se quem é o líder e quem toma decisões não tiver aberto para mudar. Né? Eu acho que você tocou um ponto muito importante, que às vezes o brasileiro a gente quer fazer tudo e a gente não faz nada. E dentro disso entra muito essa parte que a gente está tocando em relação a dados. Né? Antes, as pessoas não tinham dados para avaliar. Você vou abrir meu negócio aqui, onde que eu vou conseguir dados de alguma coisa? Panfleto, as pessoas era ligação, era muito difícil essa coleta, era muito difícil mensurar até para saber quantas pessoas moravam naquele bairro. Acho que o primeiro ponto do empresário é, tô querendo escalar o meu negócio, mas primeiro eu tenho que olhar para dentro dele. Será que a minha empresa, se eu estou buscando uma empresa de marketing para aumentar meu faturamento, primeiro, será que o meu problema é marketing? Né? Vou abrir uma academia, mas só que eu abri a minha academia lá no final da cidade, um exemplo. Lá no meu bairro onde eu moro tem 200 pessoas. Dessas 200, 10% praticam esporte. Eu tô colocando um exemplo. Claro que seu negócio não vai dar certo. Você tá distante e você tá numa região onde tem poucas pessoas, a propensão do seu negócio falhar é muito grande. Inclusive, você fez isso porque você não tinha dado. Exato. Justamente. Então, eu acho que um dos primeiros pontos é que a gente, quando a gente pega um empresário que ele começa a querer falar sobre marketing, investir para aumentar a sua escala, quando a gente vai trazendo essas métricas, tipo o CAC, o custo de aquisição do cliente, o custo do lead, o alcance dele, ele já vai começando a entender. Né? Ele já vai tendo ele vai começando a buscar estratégia. A gente vai explicando, por exemplo, o que é LTV, que ele não pode vender uma vez só para o cliente dele, ele tem que fechar uma esteira de produtos onde vai ter uma jornada do consumidor ali. Hoje ele vai comprar um produto X, amanhã ele vai comprar um Y, daqui a pouco você vai criar um outro tipo de produto que complementa esses dois e vai ajudar o seu cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz é, primeiro, se ele quer, né? Às vezes, quando o cliente é muito bate-cabeça, a gente prefere não fechar do que seguir em frente. Primeira coisa, a pessoa tem que aceitar isso. Eu quero escalar, eu quero mudar. Então, aprende a ver dados. O dado vai falar se você é um bom empresário ou não. O turnover vai falar se você é um bom gestor ou não. Se você tem um fluxo muito grande de saída dentro da sua empresa, cara, desculpa. E é legal você trazer isso, né, Pedro? Porque as empresas primeiro quebram na cabeça do gestor para depois quebrar na prática, né? E na maior parte das vezes quebra muito mais na cabeça do gestor. E ele é o grande impacto, o impactador do negócio é o gestor, né? Aquele que realmente vai fazer a diferença para o negócio acontecer. E se a cabeça dele não está aberta a poder mudar o comportamento dele, né? Porque se você quer ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Você não consegue ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa ou esperando um milagre que você só vai apertar um botão e tudo vai mudar de uma hora para outra. Uma pílula no nosso ramo de academia, uma pílula que você vai tomar e vai ficar com o corpo mais sarado do mundo. É todo um processo que você tem que passar, que primeiro vai doer, e toda mudança dói primeiro, para depois você chegar no resultado legal. Gente, sensacional todo esse conteúdo que vocês estão trazendo, tenho certeza que tem muita coisa boa aí. Aliás, vamos marcar uma outra vez para vocês trazerem mais conteúdo técnico. Eu queria aqui pedir para vocês deixarem uma mensagem para a galera que quer crescer, já que o negócio de vocês é exclusivo para crescimento exponencial das empresas aí. Qual é o caminho que eles podem, além, obviamente, de contratar vocês, qual é o segundo caminho que eles podem estar fazendo para quem ainda não consegue ter acesso a vocês? Qual é o caminho que eles podem fazer aí, se vocês puderem passar uma ou duas dicas aí para a galera que quer crescer e evoluir dentro do seu negócio? Top. Quer começar ou quer começar? Você que manda. Perfeito, cada um pode deixar cada um uma mensagem. Uma parte. Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui, a gente falou bastante sobre como você lidar com um marketing digital, né? Isso é uma coisa que você precisa. Quem não está na internet não existe hoje em dia. Então é começar a trabalhar ele, tá? Ter uma atenção muito grande a dados, que a gente falou, cara, é dados. Antes de você montar um negócio, vai pesquisar, vai entender
começar a fazer teste. Marketing é puro teste. Então, você está com dúvida, faz os dois e joga para o mercado decidir. E não só isso, porque é exatamente o que a gente estava falando aqui. Tem empresário que ele está preocupado só com a venda. Vendeu, dane-se. Cara, você tem que fazer isso tudo. Você tem que fazer um NPS para entender como que seu consumidor está reagindo àquilo, porque senão você cria um voo de galinha. Você não vai ter algo exponencial que vai crescer, que vai cada vez criar uma base de clientes maior. Então é muito importante, depois a gente fala de tudo a venda, que é um dos processos que a gente vai fazendo depois com o cliente, né, entendendo como que ele trabalha a pós-venda, como que ele trabalha a produção dele para o produto chegar de qualidade. Então ter uma importância também muito grande em como o cliente vai receber. E você pode colocar marketing digital nisso. Você pode depois mandar um e-mail marketing, você pode fazer alguma coisa, ou até no off. A gente está desenvolvendo agora uma empresa onde a gente está fazendo a embalagem. Então a gente pensa em tudo. Pô, como é que ele vai receber a embalagem? Qual cheiro que vai ter? Qual que é a cor do papel de seda? Tudo mais, porque isso causa experiência, é isso que se diferencia. Então, começa a olhar para o marketing digital, mas não esquece das coisas que sempre foram fundamental, que é o cliente estar satisfeito. Total. A dica que eu dou é justamente, primeiro, olhe a sua empresa, olhe o seu produto, o seu serviço, que é a mesma coisa que a gente volta do criativo. Não adianta você ter um criativo ruim e investir dinheiro, que isso só vai mostrar um conteúdo ruim para mais pessoas. Então, primeiro, olhe para interno da sua empresa. Segundo, olhe para a gestão. Primeiro, olha seu produto, seu serviço. Segundo, olha a sua gestão, seus colaboradores. Vê se seu time está empenhado. Extremamente importante. Se você é um bom gestor, se você não, você é proprietário e é o gestor, se você vê que você tem uma saída muito grande, cara, vai procurar conhecimento, vai procurar um curso, agora tem acesso a tudo. Então, olha o seu lado de gestão, olha os seus colaboradores, porque são eles que vão lidar com o seu cliente. Terceiro ponto, olha o seu atendimento. Né? Porque não adianta você escalar, você ter o melhor criativo, você ter o seu melhor, o maior investimento em tráfego, se você traz toda essa audiência e aí você tem uma vazão gigantesca no seu atendimento. Aquele robotizado, oi, tudo bem? 1, 2, 3, cara, as pessoas querem experiência. Eu quando sou consumidor, eu quero ser compreendido, eu quero atenção e eu quero que seja dinâmico. Sem muito balela, mas eu quero que me atenda bem. Então, olha o seu atendimento. E o próximo ponto é ter um bom marketing. E você olhando toda essa estrutura e entendendo novos negócios, olhando o mundo que está acontecendo. Hoje esse copo é lindo, amanhã o Caio lançou um mais novo e o meu ficou feio. Tudo se transforma de uma maneira muito rápida. Então tem que ficar de olho no mercado para ver o que você pode trazer de inovação. O que você pode agregar para a sociedade. Você só vai conseguir ter um alto volume de vendas se você está agregando algo para a sociedade. Se você vai deixar a casa da pessoa bonita, se você vai ajudar a empresa da pessoa a vender mais, ou se você vai dar um tênis confortável para ela andar durante o dia, durante uma caminhada. Então assim, o que você oferece para a sociedade? Porque a partir do momento que você soluciona um problema, você escala. Porque as pessoas que têm esse problema, você vai conseguir atender. Seus semelhantes. E até um ponto dentro disso, que é para a pessoa até entender um pouco mais que a Pump. A Pump ela é uma consultoria porque ela atinge todos esses aspectos. Muitas vezes a gente tem que fazer papel de psicólogo, porque eu vi já que a partir do momento que eu der resultado para ele vai ter um problema operacional. Porque ele está em algum momento da operação. Então eu já sei que eu tenho que começar a trabalhar a cabeça dele para ele ser menos centralizador e ele conseguir delegar mais. Então a gente já tem que ir ajudando ele a criar o setor do comercial. Aí eu vejo, pô, legal, a demanda dele tá ok com o comercial. Eu ajustei a cabeça dele para ele contratar 2 ou 3. Ele vai precisar de uma plataforma de um CRM para gerenciar isso. Então a gente implementa CRM. Então a gente vai entrando em todos esses aspectos da empresa, porque tudo parte de venda. Mas para eu vender, eu preciso organizar o ecossistema todo. Tem que ter toda uma retaguarda para isso, né? Porque Total. Vender, você pode até ter um resultado imediato, mas não duradouro, né? Se você tem que ter a entrega, né? Se você não entregar aquilo e saber como entregar aquilo ali é fundamental. Bom, gente, sensacional aqui, muito conteúdo rico. Tenho certeza que essa galera toda adorou tudo isso que vocês trouxeram aqui. Quero agradecer de coração. Já ficar um convite para um próximo episódio para a gente poder estar fazendo aqui. Até quero fazer um convite especial. Você está convidado para ir no nosso podcast, pô. Também. Oh, com o maior prazer. Vamos sim. Inclusive, quem quiser ver é Pumpcast Oficial. Ou Pumpcast, Pump.media. Que legal, com o maior prazer. Vamos sim, vamos marcar, porque essa conexão é bacana para a gente poder estar sempre, aquilo que eu sempre falo. A troca sempre é muito rica. Com né? certeza. Quanto mais a gente troca, a melhor forma de aprender é ensinando, né? Aquilo que a gente sempre fala. Quanto a gente mais troca, mais a gente aprende, mais a gente evolui. Afinal de contas, a gente está o tempo todo, eu sempre costumo dizer isso, né? Eu não sou formado em nada. Eu cursei educação física, eu cursei administração de empresa. Eu acho que é muita prepotência quando a pessoa fala que é formado em alguma coisa, né? A formação
ela é ad eterna. Inclusive, quando você para de se formar, você morre, né? Então, por isso que as pessoas têm que ter essa consciência que está o tempo todo aprendendo, evoluindo, e essa é a jornada da nossa vida. Pedro, Caio, muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui, a casa é nossa, sempre está super aberta para vocês aí. Obrigado, gente! Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Show de bola. Para quem está aqui com a gente, tenho certeza que vocês adoraram. Pega isso aqui, manda para o máximo de pessoas possíveis, clica aqui, envia esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito que quanto mais as pessoas tiverem consciência das ferramentas necessárias para elas poderem exponenciar, mais todo o mercado ganha. Deixa o seu comentário, traz aqui novos temas que você gostaria que nós explorássemos aqui no nosso Gapcast. Afinal de contas, esse projeto é feito para você, para que você possa evoluir, crescer e desenvolver o seu negócio ou a sua pessoa para curtir essa jornada. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!